Está entrando no ar podcast ONE, Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, a ONE. Nesse espaço, nós vamos falar sobre assuntos relacionados ao tema da Olimpíada. As ações de eficiência energética na redução da pegada de carbono. Convidado especial, professor mestre Leonardo Silva, graduado em Engenharia Elétrica, UFBA, mestre em Sistemas Aeroespaciais, ITA. Atuou em projetos de P&D para os setores de energia elétrica e térmica pela General Energy e Coelba. O tema das ações para eficiência energética na redução da pegada de carbono vem no momento em que regiões do mundo atravessam uma relevante preocupação com relação à questão energética devido a conflitos internacionais. O que é a pegada de carbono? Bom, primeiramente é preciso falar sobre pegada ecológica. Foi um conceito desenvolvido por William Rees e Matthew Wackerjell nos anos 90, com o objetivo de mapear a forma como o ser humano utiliza os recursos do nosso planeta e a sua capacidade de repor esses recursos. Afinal de contas, desde a Revolução Industrial, fazemos parte de uma sociedade cujo consumo é baseado na queima de combustíveis fósseis. No entanto, na atualidade, temos muitas pesquisas apontadas para a transição dessas energias para as energias renováveis. É o que se chama de transição energética. Então, dentro desse conceito geral da pegada ecológica, temos as subpegadas, como a utilização de transporte, o consumo de energia elétrica, os produtos orgânicos e inorgânicos que são produzidos e consumidos diariamente. Ou seja, são fatores que caracterizam a ação antrópica sobre o meio ambiente. Então, a subpegada em questão, e de destaque aqui, é a pegada de carbono, que se caracteriza por um índice que quantifica a emissão de gases de efeito estufa, como gás carbônico, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonetos, perfluorados, hexafluoreto de enxofre. Então, todos esses gases são lançados na atmosfera e a presença de poluentes no ar, água e solo. E como o aumento dos gases de efeito estufa impactam no meio ambiente? O Sol incide seus raios solares sobre a atmosfera da Terra. Uma parte dessa radiação é absorvida e a outra refletida. Essa fração de radiação refletida, composta por radiação infravermelha também, é então absorvida pelos gases do efeito estufa na atmosfera do planeta. Portanto, o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém as temperaturas ótimas para as condições de vida como ela existe hoje na Terra. No entanto, a emissão de gases de efeito estufa tem se intensificado bastante em decorrência da ação humana, o que se deve principalmente pela queima de combustíveis fósseis em indústrias, queimadas excessivas e a pecuária, ocasionando o que se chama de aquecimento global. Por conta desse contexto, a ONU, Organização das Nações Unidas, lançou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, cujo objetivo principal é que as entidades compensem a sua pegada ecológica, ou seja, com a utilização dos recursos disponíveis na Terra, é necessária uma compensação emergencial para evitar maiores impactos ambientais. Em se tratando da redução da pegada de carbono, os objetivos que mais são atrelados às mudanças requeridas são o número 7, energias renováveis, e o número 12, consumo responsável. E como o aumento dos gases de efeito estufa impactam no meio ambiente? Bom, uma dica aqui para conseguir atingir o objetivo de redução do consumo de energia elétrica, visando ali a pegada de carbono. A gente já viu que o consumo de energia é relevante no valor total de pegada de carbono. A gente pode listar 4 passos e alguns subpassos
dentro desse contexto. Então, para uma utilização racional de energia, é importante, primeiro, identificar os pontos que requerem energia elétrica, ou seja, quais são as cargas elétricas da sua casa. O que é que consome energia na sua casa? Então vamos listar aqui o chuveiro elétrico, um ar-condicionado, uma cafeteira elétrica, a iluminação. E após essa etapa, é necessário investigar as potências desses equipamentos e se possuem o selo Procel. Então, essa é a etapa de identificação. Logo após, a segunda etapa é de quantificação da energia consumida. Então, você já identificou quem está consumindo a energia. Agora, você vai identificar como essa energia está sendo consumida e com qual eficiência. Então, elas possuem selo Procel, a quantidade de horas em que você está utilizando cada equipamento. Lembrando, os equipamentos de maior potência utilizados com maior número de horas vão agregar, vão aumentar muito o seu consumo. Então, com esses dois primeiros passos, você consegue ter uma visão geral do consumo de energia na sua casa. O terceiro passo é identificar quais são os vilões de consumo na sua casa e tentar modificar seus hábitos, como, por exemplo, evitar a utilização de chuveiro elétrico e ar-condicionado entre 18 e 21 horas. Isso observando a matriz energética, a geração de eletricidade no Brasil, que é bem penalizada nesse horário. Identificar quanto tempo você gasta no chuveiro elétrico, quanto tempo você utiliza um ferro de passar, se você utiliza a máquina de lavar de uma maneira otimizada, juntando sempre, mantendo a máquina de lavar cheia, né? Fazendo a lavagem de roupas, o que a gente chama embatelada, não ficar fracionando a lavagem de roupas, né? Porque assim você gasta mais energia, né? E então você consegue modificar seus hábitos para reduzir o consumo, né? A quarta etapa é o acompanhamento, ou seja, você vai acompanhar o seu consumo com sua conta de energia, vai observar se a mudança de hábitos que você implementou está tendo resultados. Se não tiver resultados, você realimenta o processo, identifica de novo as cargas e revisita os hábitos, verifica se você aplicou corretamente as ações para a redução de consumo. Então, isso é um ciclo que continua. Então, primeiro identificar, depois quantificar, terceiro passo, modificar e último passo, acompanhar a evolução. Ok? E qual a estimativa de pegada de carbono que a minha família emite? Para fazer essa estimativa, eu sugiro a utilização da calculadora de pegada de carbono da ONU. Ela é acessível no endereço www.offsetnow.org/footprintcalc. Então, se você colocar também uma busca no Google, você acha facilmente essa calculadora. Então, a partir de dados fornecidos, essa calculadora calcula as emissões anuais totais de gás carbônico em toneladas. Quanto aos outros gases de efeito estufa, o cálculo é feito como carbono equivalente, ou seja, faz uma estimativa da quantidade desses outros gases e há uma transformação desse índice em gás carbônico equivalente, tá? Então, esse site, ele
coleta informações como, por exemplo, o número de pessoas que vivem na sua casa, a área, o consumo de energia, quais são as fontes de energia que você utiliza e consegue fazer uma estimativa. Então, ao simular a pegada de carbono de uma residência básica, nota-se que a contribuição do consumo de energia elétrica gira em torno de 14% da pegada de carbono total. Isso num exemplo que colocamos aqui. Claro que para cada pessoa que fizer, com diferentes contextos, a gente vai ter uma percentagem diferente no consumo de energia. Mas o fato aqui é que o consumo de energia é relevante no valor total de pegada de carbono. Portanto, é importante que haja mudanças nos hábitos que viabilizam a redução da pegada de carbono a partir da eficiência energética. E então, vamos discutir sobre ações importantes para a preservação do meio ambiente e dos nossos recursos naturais? Participe da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, ONE. As inscrições estão abertas. Não fique de fora dessa! Você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua atenção. Gostou do nosso podcast? Segue nosso perfil no Spotify que teremos muitas novidades legais aqui. Obrigado e até o próximo podcast. Você acabou de ouvir o podcast da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.